Então vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo, eu já falei, é a empreendedora, me disse inclusive que é engenheira civil, sua primeira formação, mas está aqui como empreendedora a Liliana Carvalho, que veio falar sobre algo que eu desconheço, que é a dança circular. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na câmera, Liliana. Pronto, você que está nos acompanhando, está vendo Liliana Carvalho. Bom dia para você, querida. Tudo bem por aí? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia quem está aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui falando de algo que é muito especial para mim, que é a dança circular. E aí a gente já tem que começar indo direto, né, com objetividade na pergunta: o que é a dança circular? Então, Marcelo, é muito difícil definir o que é a dança circular, porque a dança circular ela pode ser uma atividade física leve e moderada, ela pode ser uma meditação ativa, ela pode ser um instrumento de capacitação dentro das empresas, ela pode ser um jogo colaborativo. Então, assim, eu, Liliana, pensando em todos esses 10 anos já que eu trabalho com a dança circular, como é que eu definiria a dança? Eu digo que ela é um instrumento socioemocional. Por quê? Eu vou trabalhar o coletivo e vou trabalhar a emoção desse coletivo. E hoje, tudo que acontece conosco, ele é relacional. Então, as suas problemáticas, tanto na organização quanto no pessoal, ela vem de uma dificuldade na relação. E a dança circular, ela nos ajuda a resolver essa relação de uma forma leve, prazerosa e divertida. Dá para afirmar, a partir do que você disse, que é uma, ou pode ser uma terapia? Sim, a dança circular, inclusive, eu uso nos meus settings terapêuticos a dança circular como uma terapia integrativa, porque ela vai trabalhar o seu emocional, o seu racional, o seu social e a sua espiritualidade, ou seja, a sua conexão com a sua individualidade, com o seu essência, com a sua essência, aquilo que você chama de sagrado para você. Você disse que já está trabalhando com a dança circular há 10 anos. Deixa eu voltar um pouquinho, imagino que um pocão antes disso. Sim. Quando e onde surgiu a dança circular? Então, a dança circular, ela surgiu com um bailarino clássico alemão, que depois de passar por todo o processo formal do balé clássico, ele foi bailarino clássico do Municipal de Berlim, tudo. Ele começou a ensinar nas escolas a dança dos povos, a entender a cultura da sociedade daqueles povos. E ele viajou para Findorf, da Escócia. Chegando lá, eles praticavam a dança circular como uma forma de conexão com a divindade, como uma meditação. E aí ele ficou encantado, porque ele já tinha dentro dele que o corpo era a expressão do bailarino. Ele chegou lá e viu passos simples que trazia a mesma concepção dele. E aí ele começou a fazer coreografias para a dança circular e a partir dele ele levou a dança circular para o mundo. Então ele baseou-se em algo que já existia há séculos, sim, de culturas originárias, sim, e aí definiu como, ou instituiu como método, sim, no século passado. Exatamente. Isso nasceu em 1976. Foi quando Bernard encontrou Findorf e divulgou a dança circular para o mundo. Entendi. E tem aí uma curiosidade, o Brasil é o país que mais dança a dança circular. Olha só. Porque nós temos uma cultura muito emocional, muito social. Então, para nós, a dança circular ela é um instrumento muito potente. E aí você, há 10 anos, começou, como é que eu falo? Você aplica, você ensina? Na verdade, nós somos focalizadores. Focalizadores. Isso, porque nós da dança circular, nós entendemos que uma pessoa ela pode ser o foco, aquela que dá a direção. Então, na verdade, eu faço isso, eu dou a direção, porque eu mostro o passo, depois nós fazemos juntos, sem a música, e depois todos nós dançamos junto com a música. Então, o que eu faço enquanto focalizador da roda é dar o foco, é dar a direção. E aí, qual é o seu público-alvo?
Eu já dancei com todo tipo de público. Eu já dancei com criança, com idoso, com adulto, em instituições, em festa de aniversário, em festa junina. Então, assim, o público-alvo é aquela pessoa que quer se autoconhecer. Aquela pessoa que quer praticar um autoconhecimento de forma divergente, vamos dizer assim, de forma diferente desse habitual, que é num set terapêutico, sozinho. E ali a dança é muito leve. E aí você aplica num espaço seu ou você também faz em company ou na casa da pessoa? As duas, as formas que tem. Eu tenho um espaço que eu faço as minhas rodas semanais, eu posso fazer isso em company, eu posso fazer isso numa inauguração, num lançamento. E eu trago sempre para mim, assim, aqui, de uma maneira muito especial, uma confraternização de final de ano do Speed Park. Perfeito. No ano de 2019, ele estava fazendo a confraternização de final de ano. E eu fui convidada para fazer isso, porque 2020 seria o ano do Speed Park, se a pandemia não tivesse aparecido. Sim, e tinha inclusive campeonato internacional previsto, né, no calendário para lá. Exatamente. E como final de ano, a gente, nas empresas, nós estamos fechando o ano e abrindo o ano seguinte, qual foi a proposta? A gente pegou um troféu que a gente estava celebrando 2019, que tinha sido bom, e abrindo 2020, que seria maravilhoso para a competição aqui. Então, assim, nós passamos aquele troféu, fizemos com que cada colaborador se sentisse um vitorioso, né? Então, assim, foi muito lindo a confraternização. Então, isso é uma possibilidade de você trazer o seu colaborador para a energia positiva da sua empresa, através da dança circular. Muito bom. Tem pergunta aqui, me mandaram pelo WhatsApp particular. Uma amiga perguntando, olha, eu sou muito desengonçada e eu morro de vergonha, mas estou muito interessada. Serve para mim? O grupo é grande? Posso começar de forma particular? Como é que funciona na prática, Liliana? Então, assim, eu digo que a dança circular são para todas as pessoas. Você não precisa saber dançar. Você não precisa ter nenhuma habilidade de dança, porque tudo é aprendido na hora. Perfeito. Então, assim, ela vai inclusive encontrar na dança circular equilíbrio, ritmo, para que ela possa entrar numa aula de dança e aprender dança de salão. Opa. Eu digo para o Sandro Dances que eu sou a pessoa que prepara as mulheres, né, que se dizem assim como essa ouvinte, para ter um melhor aproveitamento da dança dele. Porque no grupo ela vai ver outras pessoas com as mesmas dificuldades e a gente vai tratar aquilo de uma maneira tão leve que em 4 encontros ela já tem ritmo. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que com 4 encontros disseram assim, nossa Liliana, o que eu aprendi nesses 4 encontros, eu não aprendi em 3 anos de terapia. Olha, eu vou sugerir um aluno para você, porque tem gente aqui no estúdio, que eu não preciso dizer quem é, que diz que não sabe dançar, é meio durão, assim, não tem jogo de cintura, né? Só gosta de... Quem disse que você dançar não? Como é que é? Eu achei claro que o pai sabe dançar. Ah, tá bom. Ele tem cara de que sabe dar um pagode bom, né? Pai é bom, filho. Olha a Péricles aí que você te ensina. Mas eu sou adepto a fazer as aulinhas aí. Não é? Do tema. Imagino. Essa questão que disse da outra aluna, né, que em 3 anos de terapia, 2 anos, e aí a aluna aprendeu mais com essa dança do que em 3 anos de terapia, o potencial é grande, obviamente. Tá, é muito incrível, é muito incrível mesmo. Ô, Liliana, mas deixa eu agora te perguntar algo que eu falei no começo aqui da entrevista. Você é engenheira civil, é a sua primeira formação? Sim, eu me graduei na Federal de Cuiabá há 31 anos atrás. Eu sou engenheira civil de graduação. Engenheira civil. E aí depois de 21 anos, você falou que está há 10 com a dança circular, mais ou menos depois de 20 anos, você passou a ser focalizador, é isso? Focalizadora de dança circular. E aí a pergunta que todo mundo se faz é, mas o que te fez sair da engenharia civil para a dança circular, haja vista que são coisas bem diferentes? Então, Marcela, assim, eu fui fazendo um processo. Eu acho que toda transição, ela precisa ser gradual. Porque toda pessoa que quer fazer uma mudança muito radical, depois ela tem consequências lá na frente. Por quê? Porque eu fiquei, né, eu tive uma construtora durante 11 anos. Depois eu tive uma pastelaria durante 19 anos.
E aí depois eu virei focalizadora. E as coisas, elas foram acontecendo muito paralelamente. Então eu não fiz... Existe sempre uma fase de transição. Você não parou uma para começar outra. Não. Você começou uma, terminando outra. Exatamente. E aí então, abandonou. Assim, eu sempre empreendi. Tá. Então, quando eu comprei a minha loja, qual foi a questão? Nossa, eu tinha uma sazonalidade na engenharia que eu precisava resolver. Então eu comprei uma coisa na área da alimentação. E aí uma complementava a outra. No trato com as pessoas, elas falam, nossa, mas você é psicóloga ou professora? Eu falava, mas eu não sou nenhuma das duas, eu sou engenheira civil. E aí meu filho, com 5 anos, nessa época, eu comecei a ser voluntária do Amor Exigente. E ali começou o meu processo de autoconhecimento. Amor Exigente é da dona Adalberta? Exatamente. Eu falo da dona, que ela é a representante mais conhecida. Na época era a Rosário Pérez. Sim, dona Rosário. Então eu comecei com a Rosário lá, então como engenheira construí a casa da sede deles, como voluntária. Então foi um trabalho que eu fui me autoconhecendo, fui me dedicando, tudo. E aí lá como mãe, né, do José Rodrigo com 5 anos, eu conheci esse trabalho de autoconhecimento, quem eu era como pessoa, como mãe. E aí eu comecei a minha trajetória como nesse lado humano. E aí vieram todos os cursos, todos os treinamentos. E eu amo dança de salão. Aprendi isso com meu pai com 15 anos. E era a minha paixão. Eu falei, nossa, eu quero juntar algo que tenha a ver com essa minha paixão de dança, com esse cuidado com o ser humano, com a emoção do ser humano, que eu já via nos meus funcionários e nos meus trabalhadores da construção civil, que era isso que dificultava a relação, a pessoa ser uma boa profissional, ela ter um olhar para a vida que fosse positivo. Aí eu procurei e apareceram 2 coisas, ou a biodança ou a dança circular, que eu não sabia o que era. E eu não sei nenhuma das duas. E aí na dança circular você se identificou melhor? Total. Porque eu cheguei lá, vi aquela roda que tinha um propósito de vida, tinha uma conexão com a minha essência, tinha a questão da sociabilização e eu falei, poxa vida, é tudo que eu gosto, tudo que eu quero. E aí, de lá para cá, eu venho vindo. Muito bem, e aí a gente começou a falar então de empreendedorismo. E o seu empreendimento pode fazer parte de uma área do turismo conhecida como turismo holístico. Praticar turismo holístico significa que qualquer turista pode usufruir e aproveitar uma experiência diferente, mais do que um simples contato com culturas, pessoas, lugares ou paisagens. O turismo holístico centra-se na autotransformação do ser humano, procurando entender mais sobre si mesmo, e esta informação eu fui buscar lá no site do Instituto Politécnico de Viseu, de Portugal. A pergunta agora ela é muito específica sobre empreendedorismo. Veja bem a sua responsabilidade, Liliana Carvalho. Você abraçou esta bandeira e se propõe a fomentar o turismo holístico na região de Araçatuba, aqui, salvo engano, é a região Tietê Vivo. Exatamente. E aí? Então, assim, Marcelo, eu já fiz isso, porque o ano passado eu trouxe mulheres para passar aqui 3 dias fazendo turismo holístico. Olha! Então, elas chegaram na sexta-feira à tarde, ficaram sexta, sábado e foram embora domingo após o almoço. Ficamos hospedados lá na Estância Monza e foi turismo associado com essa parte de autoconhecimento, de contato com a natureza, porque Araçatuba e a região, nós temos 2 tendências turísticas, que é a questão da natureza e o rural. Perfeito. Então, assim, a questão do boi gordo, a questão das fazendas, a questão da história de Araçatuba, dos ciclos, nós temos 7 ciclos, né? Da cana-de-açúcar, do boi, da estrada de ferro. Então, tudo isso tem a ver com o rural. E a nossa maneira de viver e se relacionar em Araçatuba, ela é muito da fazenda. Sim. Ela é muito desse lugar. Com conexão com o turismo de paisagem, porque temos o Tietê aqui, aí temos os ranchos, tudo. Exatamente, que aqui a gente chama de turismo de natureza. Que é a gente tem isso muito virgem uma vocação, ainda, né? A gente precisa melhorar, claro, e isso é um processo, aquilo que eu falei, tanto o ser humano quanto qualquer empreendimento, ele é um processo. Ele tem uma ideia, ele começa e você vai melhorando isso ao longo do tempo. Mas
possível trazer essas pessoas para fazer turismo holístico aqui. Holístico. E aí, para a gente, de forma mais prática, darmos uma informação, diria até visual, para quem está nos ouvindo, o que entra no turismo holístico? Entra yoga, entra aromas, óleos essenciais, cursos, enfim. Então, o que a gente fez com essas mulheres? Nós levamos elas no Parque Ecológico Baguaçu para que elas fizessem meditação abraçada à árvore. Tá. Então, assim, elas lá tem um pouco de história da cidade, porque tem o encontro dos dois córregos, que é a nascente de Araçatuba. Então, ali já tinha cultura e tinha o turismo holístico. Natureza e holístico. Natureza, tudo. Então, a cada momento que a gente estava ali trazendo o turismo, a gente também estava dizendo o que isso tem a ver com você, qual é a sua origem. Abrace essa árvore e se conecte com a sua origem espiritual, a sua origem familiar. Se conecte com a sua origem. Então, tudo tinha muito sentido e eu fui trazendo esse sentido para as mulheres conforme a gente ia visitando os lugares. E eu fico muito contente em ouvir essa sua fala, porque tenho visto que em Araçatuba está ganhando muito espaço as terapias, outras atividades que antigamente a gente não via. O yoga, por exemplo, ou yoga, chame como quiser, tem muito instrutor hoje em Araçatuba. Aproveito, inclusive, para mandar abraço para Ana Karina Salles Rilo, que é instrutora de yoga das boas, e eu sei que ela faz um trabalho aí com vários grupos de Araçatuba. Ontem, na comitiva empreendedora, 29ª reunião da comitiva empreendedora, que é coordenada aqui por o Ronaldo Adriano Stabile, que está na nossa audiência, ontem eu fiquei conhecendo um casal que tem um espaço aqui chamado Aroma e Psique, salvo engano, na rua Cussi de Almeida, e lá também eles oferecem yoga e outras atividades. Então, está crescendo. Se a gente procurar direitinho, principalmente em mídias sociais, você vai ver que tem um monte de gente com aromaterapia, com yoga, com outras terapias aqui na cidade, não é? Dança circular é só você, por enquanto? Que eu saiba. Inclusive, eu formo capacitadores para dança circular. Então, assim, tem muitas rodas que acontecem na nossa região que já são filhas minhas. Olha, sério? Então, assim, nós temos uma roda em Piacatu que tem aproximadamente 100 pessoas que dançam lá com a Ana, que ela foi uma pessoa capacitada por mim. Então, eu faço esse trabalho, ele também é multiplicador. Você pode ganhar dinheiro com a dança circular. Então, ela também é uma forma de empreendedorismo. Com certeza. Então, tem muita gente assim que pode aproveitar a dança circular no CAPES, nos CRAS, nos CREAS, tudo isso pode, nas UBSs, porque a dança circular, ela é uma terapia complementar, uma terapia integrativa complementar, que é uma lei, inclusive, que autoriza as UBSs a contratar o focalizador da dança circular para fazer a terapia com os atendidos da UBS. Estão perguntando aqui também, Liliana, olha, serve para mulher gestante? Serve para mulher gestante. É. Por quê? Porque, como a gente falou, ela é uma atividade física leve. Então, eu vou tratar esse carinho com esse bebê, eu vou tratar esse autocuidado e carinho com a mãe, para que ela possa ter uma gestação mais serena, mais tranquila, sem estresse, porque a dança circular ela vai diminuir o seu estresse, ela vai diminuir a sua ansiedade, ela vai dar para você ritmo e foco, concentração, ela vai te dar equilíbrio, né? E não é uma coisa solitária, ela é social. Olha só, a gente falou de saúde física e mental e falamos de empreendedorismo. Essa é uma pegada aqui do programa, você sabe, você nos acompanha. Então, o turismo holístico está sendo fomentado na região Tietê, a região turística Tietê Vivo, do qual Araçatuba faz parte, inclusive pelo empreendimento de... Tem um nome você tem uma empresa, um CNPJ?
Eu tenho uma MEI, que é Liliana Ribeiro de Carvalho, meu próprio nome. Entendi. E aí, assim, eu desenvolvo os meus trabalhos. E cada trabalho que eu faço tem um nome. Então, o meu turismo holístico chama Conexão Interior. Conexão Interior. Por quê? A conexão com você interiormente e com o interior de São Paulo, que é Araçatuba, está aqui. E para quem quer te achar, fazer contato nas mídias sociais ou telefone, deixe os seus contatos, por favor. O meu telefone é 18 99706 2137. Repete, por favor. 18 99706 2137. E a minha rede social é lilianarica.oficial. lilianarica.oficial. E aí lá você tem informações sobre a dança circular, todos os seus benefícios e como começar a fazer, como eu tenho certeza que Jonathan Alves fará. Não é, Jonathan? Com certeza, gostei demais, me interessei, já vou entrar em contato, obviamente. Mas eu não vou sozinho não, viu? Vou aprender, depois vou ensinar com o Marcelo para ele entrar junto comigo nessa empreitada. Será um prazer tê-los comigo. Liliana, parabéns pela coragem em empreender, porque a gente sabe que não é fácil. Parabéns pela dança circular, por abraçar o turismo holístico da região. Bom dia e bom trabalho para você. Posso fazer uma última colocação? E assim, reconhecendo essa importância, né? Nós estamos aí fazendo o mapa turístico de Araçatuba e agora recentemente o turismo holístico foi incluído no Contur. Conselho Municipal do Turismo, perfeito. Através de mim. Então assim, eu convido as minhas amigas, né? Terapeutas que estão aí fazendo esse trabalho de conexão, de holístico, que fique perto, que se aproxime do turismo para que a gente possa realmente fomentar isso de uma maneira muito bonita, que é o que o holístico traz, né? E que a gente tem aqui na nossa região. Perfeito. Querida, mais uma vez, parabéns, bom trabalho, bom dia. Obrigado, bom dia. 9h02, por hoje é isso.